que eu te faça? E eu vou ler o contexto. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Tem tradução que diz: que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Se você dá glória a Deus, você não me atrapalha a pregar, viu, meu irmão? Pode ficar à vontade para dar glória a Deus, para dizer aleluia e para adorar o nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder sentir. Meus irmãos, me preste sua mente nesta noite. Aqui está um texto muito conhecido da palavra de Deus. Quem não conhece a história do cego de Jericó? Quem não conhece também a história de Zaqueu, o publicano, por exemplo? Essas duas histórias são histórias muito conhecidas na Bíblia Sagrada, muito conhecida por todos nós os crentes, acredito. Histórias estas que muitas das vezes são contadas no nosso jardim de infância, naqueles que cresceram na igreja aprendendo sobre as coisas de Deus. Se você é estudioso dos evangelhos, você vai descobrir que Bartimeu é o único judeu nos evangelhos que chama Jesus pelo seu título messiânico, filho de Davi. A outra pessoa que vai chamar Jesus de filho de Davi é uma mulher gentia, cirofenícia, que morava nos territórios de Tiro e Sidom. São essas duas únicas pessoas nos evangelhos que vão reconhecer a Jesus pelo seu título messiânico. Um é um gentil e outro é um judeu, e este é o cego de Jericó. Quando nós estudamos a história deste homem, o seu milagre, o que Jesus fez por ele, muitas das vezes nos vem uma pergunta, um questionamento, que não tem uma resposta por não estar na Bíblia, porque este não é o propósito da história que é registrada na Bíblia. O que fez com que Bartimeu ficasse cego? Qual é o motivo pelo qual este homem se tornou um cego? Ele era um cego de nascença? Ele ficou cego depois que nasceu? Qual foi o motivo? Alguns pensadores não têm uma história bíblica, a Bíblia não responde. Não existe nem mesmo uma resposta dentro da tradição judaica. Existe um pensamento mais esporádico, que um general por nome Timeu, ao se rebelar contra o Império Romano, o seu exército, ele foi morto, confiscado os seus bens, e este filho, o filho dele, foi cegado os seus olhos, não lhe mataram, mas lhe deixaram cego. É apenas um pensamento, é uma conjecturação acerca do motivo pelo qual Bartimeu, este homem, ficou cego. Mas eu acredito, devido a algumas tradições bíblicas ou traduções bíblicas, que a expressão que eu torne a ver nos mostra ou nos dá a entender que em algum tempo da sua vida Bartimeu ficou cego por algum motivo. Era muito comum naquele tempo no Oriente Médio, por causa do clima daquela região, pessoas ficarem cegas muito novas, desenvolverem cataratas e ficarem cegas. Isto é uma realidade
para aquele tempo. O que importa é que a Bíblia Sagrada não quer realmente nos dizer o motivo pelo qual ele ficou cego, o porquê ele ficou cego, mas quer nos indicar aqui o tamanho da fé que este homem tinha e o poder de Jesus de amparar aqueles que clamam por ele e que necessitam de um milagre. Bartimeu não é o nome do cego de Jericó, apesar de nós chamá-lo ou chamarmos de cego Bartimeu. Bartimeu não é o seu nome. O sufixo bar, ele é uma palavra aramaica e significa filho, assim como a palavra bem, o sufixo bem, por exemplo, Benjamim, um dos filhos de Jacó. A palavra bem no hebraico significa filho, Benjamim, filho da minha mão direita. Então a palavra bar, ela é um sufixo aramaico que significa filho. Então o nome Bartimeu significa filho de Timeu, filho de Timeu. Este não é o nome do cego de Jericó, mas certamente o seu pai era conhecido no lugar onde ele morava, habitava, de forma que este menino passou a ser chamado pelo nome do seu pai, filho de Timeu. Não era o nome próprio dele, mas ele recebeu este apelido, esta aplicação para ele, quando estava à beira do caminho pedindo esmola. Portanto, repito que Bartimeu não é o nome próprio deste homem, do cego de Jericó. Bar significa filho, e Timeu, que era o nome do seu pai, significa honrado. Agora tem uma coisa interessante na história do cego de Jericó, de Bartimeu, o cego Bartimeu. Nós podemos dizer que Bartimeu era um tipo de pessoa que enxergava mais do que muitos que ali estavam seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Aquela multidão que estava seguindo a Jesus, nenhum deles chamou a Jesus pelo seu título messiânico, filho de Davi. Era aquela multidão que seguia a Jesus porque estava interessada no que Jesus podia fazer por ela. Mas em nenhum momento, naquele instante ou naquela caminhada, naquela jornada de Jesus, porque Jesus estava de passagem na cidade de Jericó. Ele não estava passando em Jericó para ficar, mas ele estava de passagem pela cidade de Jericó. E aquela multidão que o seguia era tão cega espiritualmente que não tinha capacidade de reconhecer quem Jesus Cristo era. Quando eu lembro desta passagem, eu gosto de fazer uma comparação do cego Bartimeu com Geazi. Geazi era o discípulo de Eliseu, que estava sendo treinado e preparado para ser o substituto de Eliseu. Mas Geazi nunca se converteu de verdade a Deus. Por mais que Geazi fosse aquele crente que sempre frequentava a igreja e que sempre frequentava os cultos, Bartimeu era um tipo de crente que nunca teve visão espiritual das coisas do Espírito. Bartimeu era um tipo de crente carnal. Bartimeu era um tipo de crente que ele só conseguia ver as coisas da terra. É bem verdade que ele era um discípulo materialista. Elias preparou muito bem Eliseu para ser seu substituto, e Eliseu era um grande profeta. Mas existem pessoas, irmãos, que elas não são ensináveis. Vou repetir: existem pessoas que elas não são ensináveis. Ela pode frequentar a igreja a vida toda, mas ela nunca abre o coração para aprender aquilo que lhe é ensinado. Não são ensináveis. Ela frequenta o culto, ela vem à igreja, ela frequenta a igreja, ela toma ceia, é dizimista, mas ela nunca aprende nada. É o tipo de crente que nós podemos chamar de crente Geazi. Geazi era o crente que não tinha visão das coisas espirituais. E quando Eliseu recebia da parte de Deus a revelação de que o rei da Síria estava preparando ciladas contra o rei de Israel,
e Eliseu recebia a revelação da parte de Deus, e dizia para o rei de Israel que ele não deveria passar em tal lugar, porque o rei da Síria estava armando uma cilada para ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que os generais do rei da Síria foram questionados pelo seu senhor quem era que estava traindo a ele, porque toda a estratégia que ele conversava com eles no seu quartel-general era revelado para o rei de Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que um dos generais diz para o rei: meu senhor, nenhum de nós estamos te traindo. A questão é que existe um homem de Deus em Israel, e tudo que o Senhor conversa aqui, Deus revela para ele lá. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou um exército altamente armado para cercar a cidade onde morava Eliseu. E quando Eliseu amanheceu o dia, Geazi acordou antes de Eliseu. E quando ele acorda, ele vê aquela cidade cercada por um exército de inimigos muito bem armados para prender Eliseu. Geazi era o tipo de cristão que não tinha visão das coisas espirituais. Então ele disse: ai meu Senhor, porque nós vamos morrer. Quando ele disse nós vamos morrer, a Bíblia diz que o profeta Eliseu disse: não tenha medo, Geazi, porque mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Eliseu era um homem que tinha visão das coisas espirituais, mas Geazi não via, mesmo vendo, porque uma coisa, meu irmão, é eu ver como você está vendo, você ter a visão biológica e contemplar as coisas da terra. Outra coisa é você ter a visão biológica, mas você também ter a visão das coisas do céu. Geazi não tinha, e Deus disse, a Bíblia diz que Eliseu orou dizendo: meu Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a visão espiritual de Geazi. E quando Deus abriu a visão espiritual de Geazi, Geazi viu que ao redor do exército da Síria tinha um exército de carros e cavalos de fogo e anjos de Deus cercando o exército do inimigo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então Geazi era o tipo de crente que via, mas não via. Mas o cego de Jericó era o tipo de crente que não tinha visão biológica, mas tinha visão espiritual. Aleluia. Quando Jesus Cristo ele vai entrando na cidade de Jericó, e o cego Bartimeu ouve os passos da multidão que seguia a Jesus Cristo. Bartimeu pergunta: que é isto? Que barulho é este? O que está acontecendo? E a Bíblia Sagrada vai dizer que alguém da multidão responde para Bartimeu: é Jesus o Nazareno que está passando. Aleluia. É Jesus o Nazareno que está passando. Não está no esboço, mas eu vou dizer, porque o Espírito de Deus está me trazendo aqui. Olha aqui, irmão, tem muito crente que perde o milagre de Deus para a sua vida, porque não aproveita a oportunidade quando Jesus está passando. Olha aqui, tem lugar que Jesus Cristo vai e ele vai para ficar. Tem lugar que Jesus Cristo vai e ele se hospeda. Tem lugar, por exemplo, na casa de Zaqueu, que Jesus disse: desce depressa, porque eu vou pousar na tua casa. Mas tem culto e tem lugar que Jesus vai para passar, e muitas das vezes o crente não está atento, não está ligado, não está sintonizado, e ele perde a oportunidade de receber o milagre quando Jesus está passando. Aleluia. Eu já disse aqui, Jesus não foi para Jericó para ficar. Jesus estava passando por Jericó. E quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão caminhando atrás de Jesus, ele pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? E alguém responde: é Jesus o Nazareno que está passando.
passando. Agora olha aqui para mim, pense um pouquinho comigo. Eu fico imaginando quantas vezes Bartimeu, sentado à beira do caminho, esmolando, perto de Jericó, com aquela capa que lhe foi dada pelo governo para pedir esmola, para regularizar o seu direito de pedir esmola. Eu fico imaginando quantas vezes Bartimeu ouviu histórias acerca de Jesus. Quantas vezes alguém passando, Bartimeu ouviu falar das curas que Jesus Cristo fez, dos milagres que Jesus Cristo fez, das ressurreições que Jesus Cristo fez, das pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo, mas ele não tinha a oportunidade de vê-lo, nem de tocá-lo, e nem de mesmo imaginar que um dia Jesus passaria pelo caminho que um dia ele vivia esmolando, aleluia. Mas naquele dia Jesus decide passar por Jericó. Oh, glória ao nome de Jesus. E eu penso e entendo, pelo Cristo que eu sirvo, pelo Deus que eu sirvo, que Jesus nunca ia para um lugar, nunca passava por um lugar, se ele não fosse fazer algo, se ele não fosse operar um milagre, se ele não fosse fazer alguma coisa. Quando Jesus Cristo foi salvar a mulher do tanque de Jacó, do poço de Jacó, o texto diz: e era necessário passar por Samaria. Não era necessário passar por Samaria, porque só tinha aquele caminho para Jesus ir para a Galileia. Era necessário passar por Samaria, porque Jesus queria salvar uma mulher, e Jesus queria salvar uma vila inteira. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está passando por Jericó, e eu entendo que Jesus quer fazer algo ali, mas Jesus está só de passagem. E como Jesus está só de passagem, Bartimeu não titubeou no seu momento. Bartimeu não vacilou na sua oportunidade. Ele pergunta: quem é que está passando? É Jesus de Nazaré que vai passando, ou é Jesus o Nazareno? Quando alguém diz para ele que é Jesus de Nazaré que vai passando, ele não vai titubear. E eu acho interessante que ele não vai dizer, porque quando ele pergunta, alguém lhe responde: é Jesus de Nazaré. Ele poderia ter gritado: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele poderia ter gritado: Jesus Nazareno, tenha misericórdia de mim. Mas penso eu, com minha mente de pregador, que Bartimeu deduziu consigo: se ele faz o que dizem que ele faz, e se ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Então vou dizê-lo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, glória ao nome de Jesus. Bartimeu fez o que ninguém fez. Bartimeu chamou Jesus pelo título que ninguém chamou. Eu vou dizer: Jesus, tem muita gente que vem para a igreja, vem para o culto, vem para a campanha, mas o comportamento dele é igual ao comportamento da multidão. Ele está só seguindo Jesus, mas às vezes no meio desta multidão tem alguém que ninguém espera, que ninguém acredita, que vê Jesus diferente, que não adora Jesus do mesmo jeito que todo mundo adora, que não oferece o culto do jeito que todo mundo adora, porque ele sabe: eu vim para o culto, e esta noite pode ser a noite do meu milagre, pode ser a minha oportunidade, então eu vou adorar de Jesus de forma diferente. Eu vou deixar você adorar Jesus. Quem tem, tem, mas quem não tem, ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas se você tem, eu vou deixar você adorar. Qual foi a palavra que você trouxe que glorifica o nome de Jesus? Você trouxe glória para adorar Ele com glória, trouxe aleluia para adorar Ele com aleluia. Oh, meu Deus. Tem gente que está tão morto,
que nenhum glória a Deus mais para Jesus não tem coragem de dar. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui esta noite, e a presença dele é real neste lugar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Penso eu que Bartimeu diz: Jesus, se tu és quem diz que é, se tu és quem diz ser, pegue a minha miséria e coloque na tua córdia. Ou seja, pegue a minha miséria e coloque no teu coração e sinta o que eu sinto. Digo e repito, não sabemos se Bartimeu nasceu cego, não sabemos se Bartimeu ficou cego ao longo da vida, mas de forma que agora este homem está esmolando à beira de um caminho, abandonado ali, jogado à beira, à margem da sociedade, desprezados por todos, esquecido por todos. A prova disto é a multidão, que vai mandar ele se calar quando ele está clamando por Jesus. Mas Bartimeu entende, eu acredito, depois de tanto tempo de ouvir falar do que Jesus Cristo fez. Você vai observar, e se você é leitor da Bíblia, você vai descobrir, eu fiz questão de ler e pesquisar e perceber no texto, que Jesus está no seu último ano de ministério, e nas últimas semanas do seu ministério na terra. Muito possivelmente Jesus não passaria mais por Jericó, e Bartimeu entende isto, que talvez esta seja a última oportunidade que ele vai ter de receber o seu milagre. Então ele não vai chamar Jesus como a multidão está chamando, porque a multidão está chamando Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o filho de Maria, Jesus o filho de José. Mas Bartimeu sabe que se ele faz o que ele faz, ele não é apenas o filho do carpinteiro de Nazaré, ele é o descendente de Davi, que Deus disse que viria e faria milagres. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Filho de Davi, tenha misericórdia. Que a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e córdia, coração. Então ele queria dizer: pegue a minha miséria, coloque no teu coração e sinta o que eu estou sentindo. Aleluia. Eu vou esperar você adorar. Quem sabe Jesus vai pegar nesta noite a dor de alguém. Quem sabe Jesus nesta noite vai pegar a miséria de alguém. Quem sabe nesta noite Jesus vai pegar o sofrimento de alguém e vai colocar no seu coração. Oh glória, bendito seja o nome soberano de Jesus. E vai aliviar a tua dor e o teu sofrimento, assim como ele aliviou o sofrimento de Bartimeu. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Bartimeu era o cego que via mais do que muitos crentes que vê biologicamente, porque enquanto Geazi via as coisas da terra, mas não via as coisas do céu, Bartimeu era cego, mas conseguiu ver que Jesus não era apenas um filho de um carpinteiro, mas ele era o Messias, o descendente de Davi, aquele que tem o poder de mudar a tua história nesta noite. Eu vou deixar você adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. E aí tem gente que acha ruim quando a gente diz que tem gente que está morto, que não dá um glória a Deus, que não dá um aleluia. Porque como diz pastor Max Feliciano, é boca de concreto, punho de aço. Mas o texto vai dizer aqui, ó, que ele clamava. Clamava. Shayahai. Surabarabacasúria. Shayamandarabassúria. Oh glória. Quem é que vai passando? Jesus. Então a Bíblia diz, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E o texto, os escritos, os 3 evangelhos sinópticos faz questão de registrar, mas a multidão mandava ele se calar.
cala-te, Bartimeu. Mas o texto diz que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele clamava. Oh glória ao nome de Jesus, oh glória. Vai ter tempo na vida que você vai orar em silêncio e Deus vai te ouvir. Mas vai ter situação que você vai precisar clamar. Oh glória ao nome de Jesus. Porque a multidão vai querer abafar a voz do teu clamor. Mas quanto mais a multidão quiser abafar a voz do teu clamor, você vai gritar ainda mais para Ele. Oh glória. Eu vou deixar você adorar. Shariamahai, Sharabarabasúria. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu vou esperar você clamar. Ai, mai, Johes. Charamarabacato que sinimi que andarabacai. Vi que andarabasúria. Vi manarabasúria. Oh, glória ao nome de Jesus. Preste atenção numa coisa. Todas as vezes que você estiver em busca de um grande milagre, haverá grandes levantes e multidões que vão tentar impedir você de receber o teu milagre. Todas as vezes que você estiver perto de receber um milagre, de alcançar uma vitória, vai haver levantes e vai haver grandes impedimentos para tentar fazer com que você desista de clamar. Aleluia. A multidão, que as pessoas, os pensamentos, os impedimentos, as limitações, a incredulidade, os demônios, às vezes até o irmão que congrega contigo na mesma igreja, aleluia, que você quer servir a Deus direito, aí ele diz assim: você quer ser mais crente do que os outros, quer ser mais crente do que os outros. Aí diz para ele: vai morar na igreja mesmo. Ele não tem coragem de fazer e começa a perseguir e tentar calar quem quer clamar pelo Senhor. Mas nesta noite eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: não ouça a voz da multidão. Quanto mais as vozes do mundo, os pensamentos negativos, os demônios se levantarem, os impedimentos vierem, continue clamando aquele que tem o poder de parar a marcha para fazer um milagre em seu favor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar. Se eu fosse ouvir a voz das multidões, eu não estava aqui esta noite, nem pregando, nem pastoreando igreja. Oh glória. Shai-hai, Sharabacassúria. Se eu tivesse ouvido a voz daqueles que diziam que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu nunca ia querer nunca um dia ia ser pastor, que nunca ia chegar onde chegamos, realmente estaria lançado na beira do caminho. Oh glória. Mas eu decidi gritar mais alto do que as vozes mentirosas. Eu decidi clamar mais alto do que os impedimentos. Eu decidi clamar mais alto do que as barreiras. Eu decidi clamar mais alto do que os demônios que está mandando se calar. Oh glória. Você vai clamar e o mestre vai parar a marcha e vai mandar te chamar, porque tem um milagre de Deus para alguém que decidiu clamar. Oh glória. Eu vou deixar você adorar. Eu sinto que o Espírito de Deus está se movendo por alguém aqui esta noite. Oh glória ao nome de Jesus. Ayamahai. Oh glória. A multidão vai mandar você se calar. Mas Bartimeu percebeu que aquela era ou poderia ser sua última oportunidade.
Oh glória. Jesus só estava passando. E ele percebeu que poderia não ter outra chance, poderia não ter outra oportunidade. Então quanto mais a multidão mandava ele se calar, o texto diz ele clamava. Quando mais mandava ele se calar, mais ele clamava. Oh glória. Ele percebeu que Jesus nunca mais passaria por ali. Então em vez de se calar, quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava. Oh glória ao nome de Jesus. Talvez Bartimeu não tenha ouvido o que Jesus citou em João 6,37, porque até então estava cego, à beira do caminho, esmolando a vida toda. Mas em João 6,37 Jesus Cristo vai dizer: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu creio que Bartimeu não ouviu essa pregação de Jesus, mas o Espírito que comunicou a ele que aquele que estava passando era o filho de Davi, fez ele entender que Jesus tinha falado: aquele que vem a mim, aquele que clama a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se nesta noite você não veio apenas a um culto, se nesta noite você não veio apenas para descarregar a tua consciência, mas se nesta noite você veio de verdade a Jesus, Ele jamais jogará fora aquele que vem a Ele. Eu vou deixar você adorar. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Quando Bartimeu insiste, Jesus para a marcha. Oh Jesus, como a Bíblia é maravilhosa, né, irmão? Todo homem de fé e mulher de fé para a marcha de Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Eu nunca vi na Bíblia um homem de fé e uma mulher de fé não parar a marcha de Deus, de Cristo. Oh glória ao nome de Jesus. Jesus poderia ter respondido a Bartimeu pela primeira vez que ele clamou. Jesus ouviu Bartimeu chamá-lo de filho de Davi. Mas certamente aqui também, assim como na mulher Cirofenícia, Bartimeu estava sendo testado na sua fé. Aleluia. Nada estar aqui por coincidência ou por acaso. Então ele clamava, Jesus continuava, e Jesus estava testando a fé de Bartimeu. Então quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele clamava. Oh glória. Porque a fé de Bartimeu não dependia da fé de quem estava do lado. Porque muitas das vezes alguém é só seu amigo quando você não conquista algo melhor do que ele. Mas quando você vai mais longe, ele perde a amizade e já não quer mais o seu bem. Não, a fé de Bartimeu dependia dele. Ele não precisava ver para crer. Aleluia, ele não via para crer quem Jesus Cristo era. Oh glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que às vezes no meio da multidão só recebe um milagre, enquanto a grande maioria volta para casa do mesmo jeito. Porque enquanto a multidão está seguindo Jesus igual todo mundo segue, alguém serve a Ele diferente. Oh glória. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou dizer, Jesus, eu vou ser fiel. Deus está, irmão, enojado com a mesmice de muito crente. Não está no esboço não, mas o Espírito de Deus está me revelando e eu vou falar. Deus está enojado com a mesmice de muito crente, com o tipo de culto que a grande maioria dos crentes estão oferecendo para Ele. Oh glória. Shayamahai. Shariamandes, Shariabacato que sinimique andarabassuia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O que tu queres que eu te faça? Irmão,
Essa é a pergunta mais extraordinária que Deus pode fazer para um humano. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. É a pergunta mais extraordinária que Deus pode fazer para um filho, para um humano. O que queres que eu te faça? Imagine se Bartimeu não tivesse sintonizado com o céu, tivesse dito: Jesus, eu quero uma esmola. Ele estava esmolando na beira do caminho, e ele começou a gritar. Imagine se Bartimeu fosse fazer igual o escriba, que chegou para Jesus e disse: Jesus, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus não chamou ele, ele se ofereceu. E todo aquele que se oferece, geralmente tem um interesse por trás. Não é regra geral, mas na maioria das vezes. E os grandes estudiosos dizem que aquele escriba que se ofereceu para seguir Jesus, quando ele viu Jesus operando milagre, ele pensou consigo: esse homem é poderoso, eu vou ganhar muito dinheiro com ele, então quero seguir. Bartimeu poderia ter pensado: Jesus, uma multidão, se eu pedir uma esmola a ele, ele vai incentivar todo mundo a me dar uma esmola. Jesus pergunta: o que tu queres? Ele não disse: eu quero uma esmola. Porque se ele tivesse dito: eu quero uma esmola, Jesus tinha ordenado Judas, que era o seu tesoureiro, pegar uma moeda da bolsa e dado para Bartimeu. Jesus tinha continuado a jornada e ele continuaria cego. Mas ele queria muito mais do que uma esmola. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Tem gente que vem para a igreja, e ele vem para a igreja para Deus dar um casamento para ele, para Deus dar uma esposa para ele, para Deus dar um marido para ela, para Deus dar uma casa para ela, para Deus dar um carro para ele, para Deus dar um bom emprego. Irmão, você está querendo muito pouco. Eu li uma frase esta semana, que quando nós temos um encontro real com Jesus, e nós conhecemos a alegria da salvação, a salvação se torna tão preciosa para nós, que todas as outras coisas são secundárias. Aleluia, bendito seja o nome soberano do Senhor. Muitas das vezes, muitos estão aqui, não no caso de Bartimeu, mas se ele tivesse pedido uma esmola, ele teria continuado cego na beira do caminho. Mas Bartimeu não queria uma esmola, Bartimeu queria um milagre. Senhor, eu quero ver, eu quero voltar a ver Jesus. Oh glória a Deus. Eu preciso dizer para você que Jesus não é o gênio da lâmpada. Talvez muitos de vocês não conheçam a história do gênio da lâmpada, muitos outros sim. Quando tinha o filme de Aladim, e ele achou uma lâmpada, esfregou a lâmpada e saiu um gênio de dentro. Aí fazia a seguinte pergunta e dizia: faça 3 pedidos. Não, Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é Deus. Oh glória. E Ele veio a este mundo para revelar o reino de Deus e revelar o seu poder. E se nós não desistirmos, mas insistirmos com fé, Ele vai fazer a mesma pergunta para alguém aqui nesta noite: o que queres que eu te faça? Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é o filho de Davi. Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é o Messias. Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é o Todo-Poderoso. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Fique de pé comigo adorando Jesus esta noite. Mas só fique de pé se for adorando. Se não for para adorar, pode ficar sentado mesmo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu vou esperar você sair do seu lugar, porque culto de quinta a gente termina com a oração da fé. Você vai ficar na beira do caminho tentando esmolar, ou você vai partir e vai clamar e acreditar que Jesus tem poder de fazer um milagre na tua vida nesta noite. Quem sabe Ele vai dizer para alguém: o que queres que eu te faça? Oh glória ao nome de Jesus. Vem cá, irmã Enilda, ministrar mais um louvor no nome do Senhor. Oh glória ao nome de Jesus.
Enquanto isso aí, o Luiz Felipe prepara o teclado para cantar um hino também. Oh, glória ao nome de Jesus. Você entendeu a mensagem esta noite, meu irmão? Você prefere ficar com a capa romana que o Estado lhe deu para pedir esmola, metaforicamente falando, e não perder sua posição de esmoléu? Ou você vai decidir fazer diferente da multidão? Oh, chegue mais perto, irmão, para dar espaço. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você vai ficar calado ou você vai decidir clamar nesta noite? Vai clamar mais alto do que as vozes mentirosas, do que as vozes negativas, do que os demônios. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tu vai decidir clamar esta noite: Jesus, filho de Davi, pegue a minha miséria, coloque no teu coração e sinta o que eu estou sentindo, veja o que eu estou vivendo. Me ajuda, Jesus, oh glória. Qual é a idade do meu Deus? Olha isso aí. Seu aniversário, que data é? Oh glória. Que carro ele usa pra andar na terra? Oh glória ao nome de Jesus. Que sapato cabe no seu pé? Oh glória ao nome de Jesus. Quantos metros tem a sua casa? Você é só mais um no meio da multidão? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o tem mais um playbackzinho pra irmã aqui, tá quase ouvindo nada. Quem lhe ensinou agronomia? Oh glória. E em direito é muito glória. mais que bacharel. Oh glória ao nome de Jesus. Na palma da mão você vai oferecer o mesmo tipo de culto que você oferece toda terça, quinta, domingo? Ou você vai clamar? Não, ele não dá Essa aí, sua glória a ninguém, pois é dono de ministra a oração da fé sobre esses irmãos nesta noite. Não aceita soberba ao prepotente, ele faz descer. Oh glória ao nome de Jesus. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho. Jesus não é Deus de esmola. Jesus é Deus de milagre. Oh glória ao nome de Jesus. Por isso a glória é dele. Tudo aqui Ele não é Deus de esmola, ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre, ele é Deus de milagre. Se você decidir clamar, ele vai perguntar: o que queres que eu te fale? Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Jesus vai curar alguém aqui esta noite. Ele vai arrancar esta enfermidade aqui esta noite. Não, ele não Poder dá para a batizar, sua para glória a renovar, ninguém, para curar, pois é dono de tudo. oh glória Tudo ao nome ele de tem. Jesus. Não aceita soberba ao prepotente, ele faz descer. Jesus, entra com providência nesta dono do vida, ouro Jesus. e da prata, tudo é seu. Oh glória ao nome de Jesus. Incalculável é o tamanho do Se meu Bartimeu Deus. tivesse pedido uma esmola, teria ficado mendigando à beira do caminho. Mas ele queria mais, ele queria um milagre, um milagre. Tudo aqui é dele, o grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é Meu por Deus. ele, é com ele. Meu Deus. É tudo dele. Você trouxe glória, adora ele com glória. Eu Você vim trouxe louvar alegria, adora ele com a ele, alegria. quem mandou É batizado no foi Espírito ele, Santo, a promessa é dele. Receba Quem renovo. falou foi ele. Seja cheio, Quem cheio. não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele.
vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar você levantar um clamor. O salmista disse no Salmo 18: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e a minha voz chegou no seu templo, e no seu santo templo Ele ouviu o meu clamor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu subia os montes sozinho, Você tenta e lá eu encontrar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas, diga pra ele, e dificuldade bem maiores você já Ele vai colocar venceu. no coração dele, na córdia dele. Diga pra ele: tenha Foram misericórdia, provas filho tão de Davi. difíceis que hoje chego Tenha até misericórdia, dizer, filho de Davi. Oh glória! não Quem sabe ele para hoje no prato, ele desce na demissão para operar um milagre para alguém aqui esta noite. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Eu creio. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra te dizer. Vai libertando, Jesus. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você Visita a esposa, os filhos. mesmo Visita a assim casa você desse homem, desta tentou mulher, mais deste uma moço, vez. desta moça. Era a mão de Jesus. Deus, era a mão de Tira Deus, toda a treva, segurando tira a toda a sua maldição. mão pra não cair. Quebra o arco, corta a Você não lança, veio até lança aqui os pra cabos no desistir. fogo. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por E um fio pra o desistir, barulho de e quando espadas, faltou isso de aqui anjos pra de Deus você pelejando mesmo por alguém assim aqui esta você noite. tentou mais Oh glória! Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui O pra diabo pensou que ia roubar o milagre de alguém aqui esta noite, mas o diabo está caindo por terra. Era a mão de Deus, Oh e vai glória! ser sempre assim. Era a mão Diz a Jesus. Renova a fé de Jesus. e vai Colhe ser lágrimas, sempre assim. Oh glória! Entra com providência, Jeová. Tu és Deus de milagre. Tu decidiste passar em Jericó por causa de um homem que estava esfolando à beira do caminho, que reconheceu a ti como filho de Davi. Oh glória! Foi por causa dele que eu não desisti, foi por causa dele. Eu não desisti, foi por causa dele. O diabo nunca mais vai te perturbar, Que eu não parei, porque foi Deus por esta causa noite está dele. ordenando em seu favor. Eu não desisti, foi por causa dele. Eu estou aqui, Choramandei, foi eu por fly, causa tot dele. fast fly, tot cast fly, tot fly. Tu és maravilhoso, Jesus. Bendizemos o teu nome esta noite. Ministramos a oração da fé sobre o teu filho e tua filha, Vai passar. sobre esta casa, sobre esta família, Eu sobre este sei que essa sobre esta mulher. tá logo. Meu Deus, os que estão Vai aqui, passar. os que deveriam estar aqui esta noite. Está doendo, Teu Espírito moveu mas e eles não foram vai obedientes. querer parar. Porque o Senhor queria fazer algo por Não alguém. deixa a Oh esperança glória ao nome de Jesus. em E você as mentiras do morrer. diabo haverão de cair por Você terra. precisa As crer. vozes da multidão não
falarão mais alto do que a voz da fé deste servo e desta serva. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga eu recebo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te